É só uma pergunta: o áudio está chegando direitinho para vocês? Tá sim, tá normal. Beleza, e outra coisa também, a imagem da tela está aparecendo, né? Também está tranquilo, Tá sim, tudo tá certo. tranquilo. Beleza, então vamos lá então. Deixa eu entrar aqui, fundamentos, beleza, isso já foi. Nós vamos ver agora é o exercício 5, que é bem tranquilo. Atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis, e isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Por exemplo, tem aparelho celular hoje que você não consegue nem ter acesso à bateria, né? A bateria é blindada no próprio aparelho, não tem esse esquema de você trocar a bateria, comprar uma outra bateria. Elas já foram desenvolvidas para não sair do aparelho. Porém, elas têm um desenvolvimento de tecnologia, tem bateria aí que carrega em 15 minutos. Elas têm um tempo maior de duração. Antigamente era uma tristeza os primeiros celulares. As baterias, elas não duravam 2 horas. Elas eram baterias grandes. Era 80% do aparelho era a bateria. Hoje em dia não, elas estão se tornando cada vez menores, mais finas e com um desempenho melhor, né? Deixa eu permitir aqui. Então, voltando aqui, é o seguinte: outro exemplo de desenvolvimento com vistas às recargas rápidas é o protótipo de uma bateria íon-lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média de 3,2 ampere até atingir sua carga máxima de 0,8 ampere-hora. O tempo gasto para carregar a bateria é de quanto? Bom, vamos só salientar um detalhe aqui, que é essa unidade aqui de carga, tá? Essa aqui é uma outra maneira de representar unidade de carga elétrica, que é o produto da unidade de corrente pela unidade de tempo em hora. Geralmente, essa especificação ela está relacionada às baterias, bateria de celular, bateria de carro, tá? A quantidade de carga que ela suporta, a carga máxima que ela suporta, está sempre relacionada ao ampere-hora. Então, está bem tranquilo aqui, né? Como a quantidade de carga é o produto da corrente pelo tempo, dá para eu calcular o tempo relacionando essas três grandezas. E outra coisa também, né? É fácil relacionar grandeza pela unidade. Ó, vamos analisar aqui, ó, a quantidade de carga. A unidade dela está relacionada à unidade de corrente, que é o ampere, multiplicada pela unidade de tempo, que é o hora. Então, a quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. É bem tranquilo de relacionar. Então, como é que eu vou calcular esse tempo? A quantidade de carga é a corrente multiplicada pela variação do tempo. Essa quantidade de carga, dado do exercício 0,8, vai ser igual à corrente média para carregar essa bateria de 3,2, multiplicado pelo tempo que a gente quer calcular. Então, se eu dividir 0,8 por 3,2, eu vou ter 0,25 horas. Só que as minhas opções estão todas em minutos, ou seja, basta eu aplicar uma regra de 3 simples aqui, e nessa regra de 3 eu chego à conclusão que se eu multiplicar o tempo em hora por 60 minutos, eu tenho o resultado em minutos. Então, essa bateria carrega em 15 minutos. Beleza? Resposta é a letra C. O exercício 6. Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs. Em tempestades, raios de positivas, embora raros,
podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil amperes. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes com duração de meio segundo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a quantidade total de carga deste raio nesse intervalo de tempo e fazer uma comparação com a carga total da Terra. Então, observem, ó, considerando a corrente elétrica média como sendo de 300 mil amperes, a gente pode aplicar a relação que estabelece que essa corrente é a razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo. Ou seja, a quantidade de carga é o produto da corrente pelo tempo. Logo, essa quantidade de carga são os 300 mil amperes de corrente multiplicado por meio segundo. Está tudo dentro do sistema internacional, está tranquilo aqui, a resposta é direta em Coulomb. Então, eu tenho 150 mil coulombs de carga elétrica neste raio. Aí eu faço a comparação. Como é que eu vou fazer essa comparação? Eu quero relacionar com a quantidade de carga da Terra. Então, eu vou dividir a quantidade de carga desse raio, que é de 150 mil, pela quantidade de carga da Terra, a carga total da Terra, que é de 600 mil. Então, essa fração desse raio, dessa quantidade de carga do raio, é 1/4 da quantidade de carga total da Terra, tá? É só dividir 150 mil por 600. Beleza, gente? No caso, a resposta é a letra C. E finalizando, o exercício 7, os feixes de elétrons de um tubo de televisão, o feixe de elétrons de um tubo de televisão percorre uma distância de meio metro no espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Se a velocidade dos elétrons do tubo é de 8 vezes 10 a sétima metros por segundo, e se a corrente é de 2 mA, calcule o número de elétrons que há no feixe em qualquer instante. Aí deu que a carga elementar do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, que é o valor de n. Para eu chegar no valor de n, eu preciso calcular a quantidade total de carga. Para eu calcular a quantidade total de carga, eu preciso saber por quanto tempo isso está atravessando. Vamos observar uma coisa, esses elétrons, eles têm velocidade constante. Então, essa velocidade constante de 8 vezes 10 a sétima, ela vai atravessar essa seção de meio metro. Com isso, eu consigo determinar um intervalo de tempo que esses elétrons atravessam essa seção de meio metro. Então, vamos partir daí. Olha lá, ó, primeiro é necessário determinar o tempo que os elétrons levam para atravessar o tubo. Esse tempo está relacionado à velocidade média, tá? Que é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo para percorrer esse tubo que está com uma região de vácuo. Então, ó, como a velocidade é de 8 vezes 10 a sétima e a distância que ele percorre é de meio metro, eu calculo o tempo dividindo esse meio metro por 8 vezes 10 a sétima. O resultado está aqui, ó. O intervalo de tempo é de 6,25 vezes 10 a menos 9 segundos. É o tempo que eu vou ter para percorrer esse tubo. Com o tempo, é possível determinar a carga elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga e o tempo. A corrente elétrica foi dada. 2 vezes 10 a menos 3 ampere. No caso, no exercício, 2 miliampere. Quantidade de carga eu calculo, o intervalo de tempo nós calculamos aqui em cima. Então, eu multiplicando esses 2 vezes 10 a menos 3 por 6,25 vezes 10 a menos 9, a gente determina que a quantidade total de carga que atravessa esse tubo é de 1,25 vezes 10 a menos 11 coulombs. Aí, com essa quantidade de carga, eu calculo o número de elétrons. A quantidade de carga total é o número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron.
substituo 1,25 vezes 10 a menos 11 nessa minha quantidade de carga e troco ele pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que eu vou estar dividindo? Eu vou estar dividindo 1,25 vezes 10 a menos 11 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual que é o resultado dessa divisão? 78.125.000 elétrons. Observe, pessoal, a carga é pequenininha, é muito pequena a carga. A ordem de grandeza da carga é de 10 a menos 11. Olha a corrente que atravessa, ó, 2 miliamperes. Olha a quantidade de elétrons que atravessa essa seção. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o choque, principalmente aparelhos resistivos, que são aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica, tá? É o próximo assunto nosso. Bom, com isso, eu fecho essas atividades e para sexta-feira nós temos as questões de 1 a 5, tá? Na seção Hora de Estudo. Isso daí no volume 11 corresponde às páginas 32 e 33, tá? Então essa semana tá bem tranquilo. Exercício de 1 a 5 só para sexta-feira agora, 11 de setembro. Beleza, pessoal? Então, ó, só voltando aqui, questões de 1 a 5, páginas 32 e 33. Bom, como a gente tem um tempo grande aí, eu quero ver se eu consigo, pelo menos, definir resistores e leis de Ohm, tá? Então, o próximo assunto nosso é logo em sequência aí das atividades, são os resistores e lei de Ohm, volume 11, capítulo 21, das páginas 12 à página 15. É teórico, mas é bem tranquilo de entender, é bem fácil. Vamos lá, então. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Geralmente, o que eu recebo na tomada está associado a uma diferença de potencial, entre aspas, constante. Então, essa diferença de potencial, ela me entrega uma quantidade de carga que o meu receptor vai utilizar para o seu funcionamento. Geralmente, o que acontece? Geralmente, eu preciso diminuir ou aumentar essa quantidade de carga para o funcionamento adequado do meu equipamento. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico, a função dele é transformar energia elétrica em energia térmica. Então, ele necessita de uma quantidade grande de carga para o seu funcionamento. Então, esses elétrons, eles têm que chegar de maneira significativa nesse equipamento. Então, eu tenho que oferecer pouca resistência à passagem de corrente elétrica para o funcionamento dessa resistência que tem dentro do chuveiro para transformar essa energia elétrica em energia térmica. Essa é a finalidade dos resistores, tá? A finalidade deles é tentar impedir a passagem de corrente elétrica pelo equipamento. Aí, dependendo do tipo de associação que nós vamos ver mais para frente, essa associação faz com que eu aumente ou diminua essa intensidade de corrente elétrica nesse meu receptor. Então, vamos lá. A resistência elétrica é uma grandeza física relacionada à dificuldade que um material oferece a passagem de corrente elétrica. Essa resistência está relacionada às propriedades das substâncias e é determinada pela maneira como os átomos e moléculas são organizados entre si. Então, gente, resistência elétrica é uma grandeza relacionada à dificuldade que as cargas elétricas encontram ao atravessar um condutor. Ela é simbolizada pela letra R maiúscula
e sua unidade no sistema internacional é o ohm, que é essa letra grega aqui, é a letra O minúscula em grego, né? Então, ó, nos metais, daqui a pouco eu chego no porquê da unidade de resistência ser o ohm. Nos metais, os elétrons livres contribuem para a redução da resistência elétrica, uma vez que possuem mobilidade entre os átomos do metal. Por esse motivo, os metais são denominados bons condutores. Todavia, quando um condutor é atravessado por uma corrente, sua resistência ao deslocamento dos elétrons provoca aumento de temperatura. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule e resulta na transformação de energia elétrica em térmica, o que explica diversos fenômenos, como as queimaduras provocadas por choques elétricos de maior intensidade e o aquecimento de dispositivos elétricos. Então, materiais condutores possuem maior quantidade de carga de elétrons livres em que isolantes, e, consequentemente, a velocidade média dos elétrons é maior. Mas, o que tem que ficar claro é o seguinte, que dependendo do tipo de material, do comprimento desse material, da espessura desse material, eu vou ter uma relação à movimentação desses elétrons, ou seja, esse meu material vai oferecer uma resistência à movimentação desses elétrons. O ideal seria que toda a rede de distribuição de energia elétrica fosse feita com fios de cobre. É o fio que a gente usa nas residências, tá? Mas é dispendioso, né? O cobre é muito caro, então não gera lucro você montar uma planta elétrica de distribuição de energia feita com fios de cobre. Tá? É muito caro para produzir, é muito caro para extrair. Então, torna-se dispendioso. Geralmente, a rede de distribuição, os fios na rede de distribuição, tanto na alta tensão como na baixa tensão, que são os fios que a gente encontra nas cidades, eles são feitos de alumínio. Daqui a pouco nós vamos relacionar isso, o tipo de material, à resistência de passagem de corrente elétrica, tá? Então vamos definir resistor. Resistor é um condutor que possui resistência e, quando percorrido por uma corrente, transforma a energia elétrica que recebe em energia térmica. São exemplos de resistores: os filamentos das lâmpadas incandescentes, as resistências dos chuveiros, etc. Para representá-los, pode-se adotar o esquema como apresentado. Então, esse esquema aqui é o que a gente encontra, tá? Essa ilustração aqui é o que a gente encontra na placa de circuito. Esse código de cores, ele vai determinar a resistência elétrica desse meu resistor, a tolerância dele, tá? E como ele deve ser usado. Bom, para a gente representar através de esquemas, a gente usa a representação por dente de serra, que é a mais comum, ou através de um retângulo, tanto faz, tá? Então, um tipo muito comum de resistor utilizado em circuitos elétricos é o resistor de carvão, que possui resistência constante para um amplo regime de tensões aplicadas. Não vou fazer ninguém decorar código de cor aqui, eu coloquei uma tabela aqui só para ilustrar, tá, a maneira que a gente lê esse resistor, tá? O que a gente tem que relacionar aqui é que esse resistor, ele tem resistência constante. Então, ele isoladamente, ele vai ter a finalidade de impedir a passagem de um determinado valor de corrente elétrica associado a uma determinada diferença de potencial, que, estabelecendo uma razão entre essa diferença de potencial e essa corrente, eu vou ter sempre o valor do meu resistor. Então, como é que nós vamos ler isso? Só para a gente ilustrar, tá, esse código de cores.
Então, a leitura é sempre feita da esquerda para a direita e sempre posicionando a maior concentração de faixas, né, a maior densidade de faixas na esquerda, e eu faço essa leitura relativa à cor dessa faixa. Então, eu tenho dois tipos de resistores aqui: os resistores de 4 faixas e os resistores de 5 faixas. Então, a primeira faixa da esquerda, no caso aqui do nosso resistor, é uma faixa marrom. Então, esse primeiro valor aqui é 1. O segundo valor, preto, está relacionado ao dígito 0. O terceiro valor é o multiplicador, por quanto eu estou multiplicando essas duas primeiras faixas. Então, ó, o nosso multiplicador, é padrão isso, tá, pessoal? Nosso multiplicador é uma faixa amarela, então ele é um multiplicador por 10K, ou seja, ele é um multiplicador em 10.000. Então, qual que é a leitura que eu tenho nesse meu resistor de 4 faixas, para as 3 primeiras faixas? 0 vezes 10K, ou seja, 10 vezes 10K. Eu tenho um resistor de resistência 100 kΩ. A última faixa, que é a faixa mais afastada à direita, ela sempre vai representar a tolerância desse meu resistor. Ou seja, o quanto que ele pode funcionar acima ou abaixo desse valor constante aqui. Então, esse meu resistor, ele tem essa faixa aqui, ouro, né? Dá para perceber que ela é dourada. Então, para essa quarta faixa, ele possui uma tolerância de mais ou menos 5%. Então, ele pode funcionar 5% acima do seu valor, 5% abaixo do seu valor, que ele vai manter o desempenho, tá? Aí, o que vai acontecer nos resistores de 5 faixas? Vai entrar uma terceira faixa aí, que vai representar um outro dígito na minha leitura, tá? Então, ó, faça a concentração das 3 primeiras faixas, da densidade de faixas do lado esquerdo. A faixa isolada, ela vai representar a tolerância. Então, ó, para esse nosso resistor, vamos fazer leitura. A primeira faixa dele é amarela, então é 4 aqui, ó. A segunda faixa dele é roxa, violeta, né? O valor violeta é 7. A terceira faixa desse meu resistor, a terceira e a quarta faixa, ó, a terceira faixa representa o 0, então dá 470, e a quarta faixa representa o meu multiplicador, por quanto que eu vou multiplicar essas 3 primeiras faixas. Como ela é preta também, ó, ele é um multiplicador por 1. Então, esse meu resistor, ele tem 4 na primeira, 7 na segunda faixa, 0 na terceira faixa, 470 multiplicado por 1, ela é um resistor de 470 ohms. E a tolerância dele está relacionada a essa faixa marrom, é de mais ou menos 1%. Não vou impor aqui para ninguém decorar código de cor, tá? Não tem necessidade disso, por isso que existem as tabelas para a gente pesquisar, tá? Mas a ideia é essa: eu tenho resistores de 4 faixas, as 2 primeiras faixas relacionado ao valor numérico do meu resistor, a terceira faixa dele relacionada ao multiplicador, a última faixa dele relacionada à tolerância. E para os resistores de 5 faixas, as 3 primeiras faixas estão relacionadas ao valor numérico do meu resistor, a quarta faixa ao multiplicador e a quinta faixa à tolerância dele. Beleza? Bom, então vamos entender quais são as leis de Ohm. As leis de Ohm são amplamente utilizadas para o estudo das características de componentes e circuitos elétricos. Então, Georg Simon Ohm, ele foi um físico e matemático alemão que contribuiu para as diversas pesquisas da eletrodinâmica. Então, ele estabeleceu essa relação entre diferença de potencial e corrente, vai estabelecer
uma característica daquele condutor, característica própria dele, que é a sua resistência. A resistência de determinado material está relacionada à dificuldade com que a corrente elétrica passa por ele. Desse modo, pode-se considerar que bons condutores de eletricidade tendem a permitir a passagem de correntes elétricas maiores. Então, o bom condutor, ele vai oferecer pouca resistência à passagem de corrente elétrica. Todavia, há outro fator que implica a intensidade da corrente elétrica que passa por um dispositivo, que é a diferença de potencial ou a diferença de tensão elétrica a qual seus terminais estão submetidos. Então, quanto maior for a diferença de potencial elétrico, que é essa DDP, maior será a corrente que passa pelo dispositivo, certo? Então, relacionando essa diferença de potencial com a realização de trabalho, quanto maior for essa diferença de potencial, maior é a realização de trabalho, ou seja, maior é a transformação de energia elétrica que eu vou ter. Pensa num corpo situado em dois pontos distintos de um morro, por exemplo. Quanto maior for a altitude desse ponto em relação a esse plano inclinado, maior a capacidade que ele tem de armazenar energia potencial gravitacional. Aqui vai ser a mesma ideia, tá? Quanto maior for essa diferença de potencial relacionada à energia elétrica, maior vai ser a quantidade de carga que eu vou conseguir transportar, ou seja, maior é a corrente. Bom, no século XIX, Simon Ohm constatou que a diferença de potencial e a corrente elétrica que passa por um material à temperatura constante são grandezas diretamente proporcionais e obedece à seguinte relação: a razão entre a diferença de potencial entregue e a corrente gerada por essa diferença de potencial vai sempre dar um valor constante, e esse valor constante é característica do corpo, é a resistência elétrica. Então, olha lá, ó. R é a resistência elétrica do resistor. Pode-se constatar que a resistência elétrica não depende da diferença de potencial aplicada ao resistor e nem da corrente elétrica que o percorre, mas somente das características do condutor e da temperatura, como veremos adiante. Atualmente, costuma-se apresentar a primeira lei de Ohm pela seguinte relação. Então, vamos entender uma coisa. Ó. Esse valor é constante, independente da diferença de potencial que eu aplico e da corrente provocada por essa diferença de potencial. Certo? Esse valor é constante porque é característica do material que é formado esse meu condutor. Eu tenho condutores com baixa resistência elétrica, eu tenho condutores com alta resistência elétrica. A combinação desses condutores, desses resistores, vai determinar uma maior ou uma menor resistência elétrica no circuito. Mais para frente a gente vai estudar isso. Então, se eu tenho a razão entre diferente potencial e corrente, dando esse valor constante que é a resistência, eu isolando a diferença de potencial no primeiro membro, eu passo essa corrente multiplicando a resistência. Então, a primeira lei de Ohm estabelece essa relação, que a diferença de potencial U é o produto da resistência elétrica pela corrente. No próximo slide, eu coloquei um triângulo de resolução que facilita bem a vida da gente na hora de aplicar essa expressão, tá? Então, nessa relação, U indica a diferença de potencial nos terminais do resistor e é medida em volt. R é a resistência elétrica do condutor medida em ohm, e I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Conforme será estudado adiante, um resistor é um dispositivo que reduz o potencial elétrico em um circuito. Logo, a equação U igual a RI permite determinar a queda de potencial U provocada por um resistor de resistência R, no qual passa uma corrente elétrica I.
Então, essa resistência, a finalidade dela é reduzir o potencial elétrico, ou seja, é reduzir a quantidade de carga elétrica que eu vou estar fornecendo ao meu receptor. Então, ó, resistores ômicos em determinado dispositivo, ao variar a tensão elétrica sobre eles, a corrente varia de modo proporcional. Isto é, a resistência de um condutor se mantém constante. Então, se eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas sempre vai dar um valor constante. No caso, como a diferença de potencial é proporcional à corrente, esse valor constante é a minha resistência. Então, independentemente da diferença de potencial ao que o resistor estiver submetido, eu variando essa diferença de potencial, eu vario a corrente, eu vou ter um valor constante para F. Então, nesses casos, o resistor é denominado resistor ômico. Então, resistores que possuem resistência constante são resistores ômicos. Deste modo, o gráfico que relaciona é uma reta que passa pela origem. Então, ó, tá bem claro aqui, né? Essa reta inclinada partindo da origem, ela representa essas duas grandezas proporcionais aqui, ó, que é a diferença de potencial e corrente. Então, eu variando U no eixo horizontal, eu vario de modo proporcional à corrente no eixo vertical. Então, por exemplo, se aqui é 1 e aqui for 10, aqui tem que ser 2 e aqui 20. Aqui 3 e aqui 30. Para eu ter um valor constante de R, para essa reta não sofrer defasagem no seu ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação aqui é sempre o mesmo. Tá? Essa é a característica de duas grandezas proporcionais. Aí eu coloquei um triângulo de resolução aqui. Isso aqui facilita muito o cálculo das grandezas envolvidas. Então, ó, para calcular a intensidade de corrente elétrica, né, o círculo I aqui, essa corrente elétrica ela vai ser a razão entre a tensão V ou U, tanto faz, pela resistência. Então, ó, determinando I, em azulzinho aqui, o resultado de I é a razão entre esses dois valores. Se eu quiser calcular a tensão, o resultado da tensão é o produto desses dois valores. Então, ó, na vertical divide, na horizontal multiplica. Então, I é V sobre R. V, que é U, é a mesma coisa, é R vezes I. E R é V sobre I, tá? Então, ó, eu só posso aplicar essa relação quando o meu resistor for um resistor ômico, ou seja, resistor de resistência elétrica constante, tá? São os casos mais comuns que a gente vai trabalhar. Agora, existem os resistores não ômicos, que são os resistores variáveis. Então, em alguns dispositivos, devido à variação de temperatura que eu vou provar através de uma expressão, uma variação de temperatura do material, ou a outros efeitos físicos que ocorrem, a corrente não aumenta proporcionalmente ao aumento de tensão elétrica. Então, por exemplo, em lâmpadas incandescentes, o aquecimento do material provoca aumento da resistência elétrica à medida que a tensão se eleva, o que pode ser constatado pelo diagrama. Então, o que vai acontecer no filamento da minha lâmpada? Como ele transforma muita energia elétrica em energia térmica, esse aquecimento do meu filamento vai provocar um aumento na intensidade da corrente elétrica nesse meu filamento. Esse aumento na intensidade da corrente elétrica, ela vai provocar uma variação na resistência desse meu filamento. Então, ó, em lâmpadas incandescentes, a resistência aumenta, a elétrica aumenta, à medida que as tensões elétricas mais elevadas são aplicadas. Então, tem um dispositivo que a gente usa em lâmpada de filamento, que é aquele interruptor que você pode variar a intensidade do brilho da lâmpada. Aquele interruptorzinho é chamado de potenciômetro.
Então, quando você faz a variação do potenciômetro e faz com que o brilho da lâmpada aumente, essa variação no potenciômetro está relacionada diretamente à diferença de potencial que você está entregando. Quanto maior o brilho da lâmpada, maior é a diferença de potencial que você está gerando ali. Então, maior vai ser a resistência elétrica, causando um maior aquecimento. Então, em resistores não ômicos, como lâmpadas incandescentes, a corrente não é proporcional à tensão elétrica. Por quê? Porque eu provocando um aumento na tensão elétrica, eu vou provocar também um aumento nessa minha resistência, tá? Todavia, em outros dispositivos, como os diodos e LEDs, a resistência do dispositivo diminui com o aumento da tensão, fazendo com que a corrente aumente mais intensamente para aumentos regulares de VDP. Então, o que acontece aqui? Eu consigo ter um desempenho melhor com uma quantidade entregue de energia menor. É o que eles estão usando hoje em veículos, né? As lâmpadas dos veículos, elas estão vindo em LED, porque o que acontece? Você não precisa oferecer uma carga muito grande da bateria para esse veículo para ter um desempenho igual a uma lâmpada comum. Então, em LEDs, a resistência elétrica diminui à medida que as tensões elétricas mais elevadas são aplicadas. Bom, o caso de resistores não ômicos, nós não vamos trabalhar com uma expressão relacionada a eles. Nós vamos trabalhar com expressões relacionadas aos resistores ômicos. É lógico, né, que se para uma determinada diferença de potencial relacionada a uma corrente proporcional, se eu variar a diferença de potencial variando essa corrente e o valor não mantiver constante, isso daí é característica de resistor não ômico. O valor da resistência mantendo-se constante é característica de resistores ômicos, tá? Então, a expressão que vai determinar para a gente os resistores ômicos é a que relaciona a diferença de potencial 1, U, com o produto da resistência e a corrente. Porém, o que vai acontecer? Eu tenho que determinar a resistência também elétrica no fio condutor, no qual essas cargas elétricas vão ser entregues. Então, isso daí está relacionado à segunda lei de Ohm. Os chuveiros elétricos possuem um resistor interno, popularmente conhecido como resistência. Os modelos mais simples têm chaves de controle em 3 posições, que é o desligado, o inverno e o verão. Conforme o comprimento do resistor, o chuveiro pode consumir mais energia, né, para aquecer mais a água, ou menos energia. No inverno, você vai ter uma maior transformação de energia elétrica em energia térmica, por exemplo. Nesses modelos, para controlar a temperatura, deve-se alterar ou a posição da chave ou o fluxo de água, né? Se eu abrir mais o chuveiro, aumentando esse fluxo de água, eu vou ter um aquecimento menor dessa água. Apesar dessas duas opções, existem limitações para que se consiga tomar um banho na temperatura desejada. Pensando nisso, alguns fabricantes acoplaram um sistema eletrônico em que um de seus componentes permite ao usuário alterar a resistência, obtendo um maior controle da temperatura se comparado aos modelos convencionais, né? Que é o modelo convencional. Desligado, verão, inverno, né? 3 posições de chave aqui. E esse daqui é um sistema eletrônico. Você vai aumentando gradativamente a temperatura da água, fazendo a variação da resistência interna aqui, tá? Em dias mais quentes, por exemplo, é possível uma expressiva economia, pois se pode diminuir a quantidade de energia fornecida para aquecer a água a um valor mínimo, diferente dos chuveiros tradicionais,
e que a potência possui apenas duas regulagens. Mas como é possível controlar a resistência do chuveiro? A explicação está na segunda lei de Ohm. Além da relação entre a corrente e a tensão elétrica aplicada em resistores, Ohm identificou que três fatores interferem no valor da resistência de um condutor homogêneo. Então, vamos ver quais são esses três fatores. O comprimento do meu fio condutor, ele está associado a essa resistência desse fio. Então, pode-se afirmar que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto mais longo for o condutor, maior será a sua resistência. É graças ao comprimento que é possível variar o valor da resistência de um chuveiro e controlar sua capacidade de aquecimento de água. Então, ó, em relação a esse fio de cobre aqui, ó, a resistência elétrica ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto mais longo esse fio, maior é a dificuldade que eu tenho para a movimentação dessas cargas elétricas. Ou seja, maior é a resistência que ele vai oferecer. Tá? Então, ó, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento. Qual que é a outra grandeza que envolve associada à resistência? A espessura do fio, ou seja, essa área de seção transversal aqui, ó. Quanto maior for a área da seção transversal, mais elétrons eu consigo deslocar. Menor é a resistência. A ideia é sempre essa. Mais elétron, menor a resistência. Então, se eu mudo a bitola do fio, que a gente costuma dizer, ou seja, se eu mudo a espessura do fio, eu vou mudar a resistência desse fio. Então, no caso, a resistência elétrica ela vai ser sempre inversamente proporcional a essa área de seção transversal. Quanto menor a área, menos elétrons passam, maior a resistência. Quanto maior a área, mais elétrons eu consigo propagar, menor é a resistência. Então, ó, já tem duas relações. Diretamente proporcional ao comprimento, maior o comprimento, maior a resistência. Inversamente proporcional à área. Maior a área, mais espaço, menor resistência. Aí a outra grandeza que eu tenho relacionada é quanto o tipo de material, ou seja, quanto a substância. Observa-se que a rede formada pelos átomos do material oferece oposição à corrente. Dependendo do material, essa oposição é maior ou menor. A grandeza resistividade expressa essa dificuldade das cargas se movimentarem pelo condutor, enquanto outra grandeza, condutividade elétrica, expressa o inverso, ou seja, mostra a facilidade de um material conduzir corrente. Assim, substâncias que resistem muito conduzem pouco, e as que resistem pouco conduzem muito. Então, por exemplo, entre o fio de cobre e o fio de ferro, apesar de ambos serem feitos de material metálico, são bons condutores, o cobre conduz mais que o ferro. Por quê? Porque ele possui uma resistividade baixa. Essa baixa resistividade acarreta numa boa condutividade. Então, a resistência elétrica depende das características da substância que forma o material. Essa característica é expressa pela resistividade. Então, para fechar, pessoal, assim, com base nessas três relações, conclui-se uma equação denominada segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm está relacionada ao fio condutor, e ela é o produto da resistividade elétrica do meu condutor relacionado com a razão entre o comprimento do fio e a área. Então, o que acontece? Como a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, para eu transformar essa proporção em expressão,
eu introduzo uma constante, que no caso é a resistividade elétrica do meu fio condutor, tá? Então, nessa equação, R indica a resistência elétrica do meu fio condutor em ohm, Φ é a é a resistividade do material, dada em ohm vezes metro, L representa o comprimento em metro, e A é a área da seção transversal em metros quadrados. Bom, eu vou parar nesse ponto, porque parando aqui, eu consigo, na segunda-feira, dar continuidade ao nosso assunto e já resolver as nossas atividades, certo? Então, pessoal, ficou para sexta-feira agora as atividades de 1 a 5 nas páginas, só confirmando aqui, só um minutinho, atividades de 1 a 5 nas páginas 32 e 33, tá? Só lembrando a todos que amanhã eu vou mandar o trabalho por e-mail, dar uma olhada lá, salvo o trabalho, as instruções estarão todas lá, vou dar um tempo aí de 2 semanas para essa entrega. Beleza, gente? Então, por enquanto é só. A gente se encontra segunda-feira à tarde. Um abraço para todo mundo, boa semana. Falou, Guilherme. Tchau, Maria Eduarda. Um abraço para todo mundo. Tchau, Bruna.